Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com. Tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana pra você. Lembrando que o Pod Esporte, além de estar aqui no YouTube, que você já deve ser inscrito, já deve ter deixado o joinha, já deve ter ativado o lembrete aí. Se não fez agora, faz aí, corre rapidinho. A gente também tá no Spotify e no Deezer. Então também vai lá, dá joinha, manda pra todo mundo, sempre que tiver episódio novo, pra você ser notificado, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto que, não é polêmico não, eu acho que é um assunto que está muito em evidência, cada vez crescendo mais. A gente tem a honra de receber aqui no Pod Esporte André Guelfi, sócio-diretor da Betson, né? E eu vou pedir para você, André, antes de dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, para já começando explicando o que é a Betson pra gente. Diogo, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Como você colocou, eu sou sócio, diretor do grupo Betson no Brasil. A Betson é uma empresa operadora de apostas, jogos online, que tem 60 anos de trajetória, não 60 anos no mundo online, porque o mundo online é muito mais recente do que isso, mas é uma empresa que curiosamente conseguiu se reinventar e hoje é uma referência na indústria de apostas global, empresa de origem sueca. Eu sou sócio deles aqui no Brasil e a gente está nesse momento aqui bastante engajado em todo o processo de regulamentação dessa indústria que cresceu muito no Brasil principalmente nos últimos 5 anos. Desde o começo da pandemia a gente teve aí um movimento importante. Essa indústria multiplicou por 5 nos últimos anos. Nossa Senhora, absurdo, absurdo. E assim, a gente vê muito isso, principalmente, né? Acho que a gente estava falando em off aqui, o futebol eu sempre coloco como outra prateleira. Tem os esportes e tem o futebol, que é outro negócio, é religião, é tudo, talvez, menos esporte. E eu acho que as operadoras, elas se apropriaram de uma maneira absurda do futebol, né? Se eu não me engano, todas as equipes da Série A têm um patrocínio de alguma operadora de casa de aposta, né? Inclusive o próprio Campeonato Brasileiro de 2024, que agora eu não me recordo o nome, a empresa que também não faz questão de falar, porque vamos falar só de Betson hoje. Cara, como é que é isso, essa linha tênue, né? De uma operadora de apostas esportivas envolvidas com clubes, com confederações. Como é que é esse processo, cara? E aí eu tô perguntando isso porque, para mim, depois eu dou o meu ponto de vista. Excelente pergunta. Essa acho que é uma questão que cabe sempre que oportuno ser esclarecida, né? Primeiro, do ponto de vista da natureza da atividade, né? Se a gente está falando de apostas esportivas, elas estarem próximas do esporte faz seu sentido, né? Você falou do futebol, e usando o exemplo do futebol especificamente. Hoje no Brasil, quase 90% das apostas são feitas no futebol. Se você entende que a aposta como entretenimento ela está super correlacionada com o evento esportivo, a tua marca está presente o mais próximo possível do evento esportivo, faz sentido. Então, seja pelas placas, seja pelo nome do campeonato, ou até pelo patrocínio de um time especificamente, além de mídia, televisão, canais que estão transmitindo, né, esse conteúdo, é natural que isso aconteça. Isso não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Salvo por restrições regulatórias, esse é o caminho usual, as marcas estarem próximas dessa conversa sobre esporte, né, no caso dos eventos. E futebol, ele é um produto estrela. No Brasil, acho que o caso ainda é mais acentuado, mas não deixa de ser assim em mercados onde o futebol, de fato, é um esporte muito popular. Europa, principalmente, nossa referência, até por ser um mercado, serem mercados maduros, onde a regulamentação já aconteceu há um bom tempo. Sim. E aí o porquê meu raciocínio de leigo, de apaixonado, de atleta ainda, né? De um monte de coisa. Quando você fala da competição, eu acho que não pega nem tanto, mas quando você fala do clube, o clube é feito por atletas, né? O time, né, de futebol é feito por atletas. Atletas são seres humanos, e ali a gente tem das mais diversas camadas, e a gente sabe que o futebol, principalmente o futebol, muitos atletas vêm de origem muito humilde, né? Tem uma questão de você mirar a história da riqueza, né? De eu resolver o problema da minha família, que muitas vezes o próprio atleta é a esperança de mudar a vida da família.
E aí o cara se vê numa situação, às vezes, de ver o nome ali da equipe, vamos pegar uma situação de cartão amarelo. Aí que é uma que de vez em quando dá uns burburinhos aí por aí. Eu tenho a possibilidade de tomar um cartão amarelo e algum parente, alguém, né, próximo a mim, fazer essa aposta, conseguir, de alguma maneira, lucrar com essa situação. Como que é feita essa regulamentação? Porque para mim é uma maluquice, cara. Eu fico imaginando que tem um monte de minionzinho no mundo solto olhando para ver isso. Olha, acho que a regulamentação é fundamental para estabelecer, assim, políticas e salvaguardas para que a gente, de fato, mitigue esse tipo de situação. Conscientização e educação é fundamental. Hoje, essa questão ainda não está endereçada de forma estruturada no Brasil, né? Você não vê aí programas estabelecidos e formalmente regulados para que, de fato, essa conscientização ela permeie o esporte. Não só o futebol, mas também o esporte amador. Para que você saiba do impacto que pode ter você ser abordado e você, de fato, cair num caminho como esse, né? Do ponto de vista, inclusive, criminal lá na frente. Sim. Então, conscientização é fundamental dentro dessa história toda. Mas dando um passo para trás, só para explicar um pouquinho como é que funciona a dinâmica dessa atividade, né? Porque situações como essa que você me trouxe agora, Diogo, elas não acontecem desde hoje. A gente está vendo isso muito hoje no Brasil, porque, de fato, a atividade das apostas, ela, como eu disse anteriormente, ela cresceu muito. Mas fenômenos de atletas estarem envolvidos em manipulação de resultados de eventos esportivos não é algo que começou ontem. Você tem casos de 20 anos, de mais de 20 anos para trás. Como é que a indústria, que eu comentei que amadureceu e está regulada, principalmente na Europa, se organizou? Os operadores, eles criaram entidades, né, associações para cuidar desse assunto. Um exemplo assim, que me vem à cabeça é a IBIA, né, o International Betting Integrity Association, Associação Internacional de Integridade dos Esportes, que é mantida pelos grandes operadores. Ela, de certa forma, ela centraliza essa inteligência, esse monitoramento do esporte. Ali você tem uma conexão direta entre operadores centralizados ali na associação, que tem basicamente essa finalidade de monitoramento de movimentos que fujam do padrão, para identificar situações. Isso é uma medida justamente para tratar dessa questão, dessa externalidade, que é possível e não existe fórmula mágica, né? Não é conscientização, não é só monitoramento. Eu acho que é o conjunto da obra que consegue mitigar esses casos. Esse assunto é um assunto que tem que ser constantemente acompanhado, essa prevenção, para que de fato o esporte se mantenha íntegro, que é fundamental, até para a nossa própria atividade, do ponto de vista bem prático. Se não existe a imprevisibilidade no esporte, não existe atividade de apostas. E é importante que se diga, as casas de apostas são os principais prejudicados, os principais lesionados do ponto de vista econômico são as próprias casas de apostas, porque o manipulador, o criminoso que alicia o esportista, onde é que ele vai auferir o ganho dele? Na casa de aposta, onde ele fez a aposta com um evento que estava manipulado por ele próprio, direto ou indiretamente, e aí que ele vai cachear esse dinheiro, né? Que ele vai fazer esse resgate, ele vai resgatar esse prêmio ganho de forma ilícita. Cara, é isso. Eu acho que, e aí se me corrija se estiver errado, acho que com a regulamentação, eu acho que programas de conscientização, de educação, de responsabilidade na aposta, né? É bom lembrar, eu nem falei no começo do programa, que os sites de aposta, eles não são investimentos, tá? São atividades recreativas, a gente pode chamar assim, atividades recreativas. Entretenimento absolutamente, total. Absolutamente. Porque senão depois fica o povo louco, vai falar de jogo do não sei o que e tal. Não, longe disso, né? Betson é uma empresa séria, assim como boa parte, se não a totalidade das casas, das operadoras de apostas esportivas, porque senão a gente também talvez falhar, e eu já joguei bastante, assim, sabe, em futebol principalmente, história do escanteio, do live, que a gente estava falando, né, do live betting, que é um negócio que é fascinante, né, aquele negócio de quem gosta de esporte e olha aquilo ali, cara, é fantástico. Então tem que tomar muito cuidado, cara, porque muitas vezes se acerta e é um ganho que realmente, tô aqui sentado no meu sofá, putz, sei lá, ganhei R$1.000.
não, vou parar de trabalhar agora, vou investir nisso, longe disso. Então acho que essas campanhas com a regulamentação, elas vão cada vez serem mais eu acho que a regulamentação, ela traz conscientização, e com relação à manipulação de resultado, ela traz conscientização com relação à dinâmica da atividade, porque você colocou um ótimo ponto aqui, Diogo. Quando você passa a entender que isso é uma atividade da qual você pode viver, acho que você está invertendo um pouco ao entendimento da dinâmica, porque a gente está falando de entretenimento, né? Você se engajar de uma forma diferente com o seu consumo de entretenimento, no caso esportivo, e pensar que você vai viver disso é uma temeridade, né? Porque você não está fazendo um investimento. Na verdade, você tem ali um promotor que está cobrando uma comissão para viabilizar aquela atividade, e você vai ter uma pessoa que vai acertar uma aposta, uma pessoa que vai perder uma aposta, e quem está intermediando vai cobrar uma comissão por isso. Estatisticamente, essa atividade não é... Essa conta não fecha para o apostador. Claro você está pagando por aquele entretenimento, sendo bem claro, né? Então, quando você é abordado na internet por um... mago das apostas. Mago das apostas. Sempre tem. Olha, cuidado. Eu acho que a regulamentação vai trazer esse tipo de segurança para a população, e que esse consumo vai acontecer de outro lugar, porque você vai ter, além de conscientização, você vai ter entre aspas, um selo do governo, né? Quem são os operadores autorizados? O governo vai fazer todo um trabalho de separar o joio do trigo, né? Inclusive, essa segurança está posta pelo preço da licença. A licença vai custar alguns milhões, algumas dezenas de milhões de reais uma licença. Então, se uma casa de aposta ela é autorizada pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Fazenda, ela pagou um bom dinheiro, e você tem ali uma segurança de que ela vai trabalhar conforme o regulamento, porque se não for o caso, você vai tomar uma multa, e depois você pode ter, inclusive, no limite, a sua licença cassada. Então, eu acho que essa regulamentação é fundamental também por esse aspecto, né? Você sabe que quando você faz uma aposta, você falou da aposta dos R$1.000, você vai receber esses R$1.000 muito provavelmente de a casa de aposta que está regulamentada. Numa casa de aposta que não está regulamentada, se você conseguiu fazer a aposta, não necessariamente vai conseguir cobrar o prêmio ali na frente, né? Entendi. Você tem um mercado regulado, mas você também não necessariamente, mas pela nossa experiência, vê que às vezes você tem também a oferta do mercado que não está autorizado, né? Famoso que é o paralelo, mercado, né? Esse famoso mercado paralelo, né? Que muitas vezes está, inclusive, baseado fora do próprio Brasil, né? Você está falando de um site que está ali acessível, né? Em tese, na tua tela do teu telefone, do teu computador, mas que não está no Brasil. Tem um famoso aí, famoso aí, né? Que nem série achavam do negócio, cara, lá no meio do nada, numa microilha. Pois é. Então essa que é a questão, né? Eu acho que a gente está aí nas vésperas de ter um mercado regulado, um divisor de águas, e aí o brasileiro vai ter acesso a sites que estão baseados no Brasil, que tem um endereço físico no Brasil, um atendimento telefônico no Brasil, e por aí vai. É outro nível de segurança. Eu acho que você tende a ter aí uma proposta de valor mais justa, né, para a própria sociedade. Bacana, André. Vamos dificultar mais um pouco então o papo. Dificultar não, eu acho que eu acho que é até meu dever fazer essa pergunta, porque o Pod Esporte, né, a gente, como eu falei, futebol, né, lá em cima, e os esportes olímpicos aqui um pouco para baixo. Uma galera de alguns esportes aqui mais para cima, mas a grande maioria ali numa situação que nunca é muito boa. E muitos, se não a grande maioria, ou todos, dessas operadoras, existem apostas de esportes olímpicos, de esportes ditos menores, enfim. E eu vejo um começo aí de movimento em alguns esportes, hoje mais organizados, vôlei, basquete, de algumas operadoras começando a botar o seu pezinho ali. Você não acha que essas operadoras, se elas investem, boa parte do que elas investem no futebol, nesses esportes, elas podem transformar esses esportes, digo, com torneios melhores, competições melhores, atrativos melhores? De alguma maneira elas podem ajudar os esportes olímpicos? Você vê isso com uma possível evolução desse investimento que as casas de apostas vêm fazendo nos esportes olímpicos, ou não? Ou o foco vai ser o futebol, porque é ali que está o dinheiro, ali que está a galera, tem 90% das apostas e tal? Ou tem esse processo talvez de expansão aí das casas para outros esportes?
Ô, Diogo, no ponto de vista comercial, se o esporte tem visibilidade, tem cobertura e existe o interesse por parte da população em consumir aquele conteúdo, naturalmente uma marca vai querer estar por ali. Isso é uma questão de ordem prática, sim, né? Sim. Não tem muito por onde a gente questionar isso. Eu acho que tem uma questão aí relacionada à tua pergunta que eu acho importante a gente endereçar. Quando você está patrocinando o esporte amador, você não pode esquecer do que a gente comentou anteriormente com relação à integridade do próprio esporte. Um esportista amador está mais vulnerável a ser abordado do que um esportista profissional que cobra milhões de reais por mês em salário. 200 vezes mais. Então, esse cuidado e essa precaução, ela é necessária e fundamental e, de fato, existe entre operadores regulados, geralmente, essa salvaguarda, né? esse monitoramento. Porque, como eu disse anteriormente, o risco de fato de pagar uma aposta manipulada está no colo da casa de apostas, no final das contas. Então, acho que esse é um ponto fundamental, de deixar isso claro, né? Quando você tem esse movimento, e agora a gente está se aproximando dos Jogos Olímpicos, Sim. a regulamentação é ainda mais importante, né? Porque o mercado, de fato, só para dar contexto para o nosso ouvinte, você fala assim, poxa, o mercado não está regulado, não tem licença, mas o pessoal está patrocinando. As empresas que estão patrocinando são empresas internacionais, são empresas que ainda estão fora do Brasil e vislumbrando a possibilidade de vir para o Brasil a partir do momento que elas possam aplicar para uma licença. Esse processo, ele deve começar, se não essa semana, semana que vem. Legal. Está na iminência de começar a acontecer com a publicação da portaria de autorização, conforme a agenda regulatória que foi publicada pelo Ministério da Fazenda. Quando essa regulamentação está posta, você vai ter, inclusive, pelo que a gente entende, a exigência do operador estar vinculado com uma entidade que faça monitoramento e zele pela integridade do esporte. É uma segurança que o esporte e os operadores vão ter adicional e, basicamente, exigida pelo próprio governo, o que é muito bom. Como se fosse aquela internacional lá, como chama, desculpa, eu esqueci. A IBIA. A IBIA. Vai ter que ter uma aqui dentro, nossa. Né? A gente vai, se não dentro a internacional, porque no final das contas hoje esse mercado ele está todo integrado, não necessariamente aqui, tem que mas ter um departamento lá dentro. Exatamente. A partir do momento que o mercado está regulado e que essas empresas brasileiras, elas, por exigência da própria regulamentação, têm que estar conectadas, ou seja, você tem uma inteligência ali que está de fato viabilizada para você monitorar o esporte. Então, só fazendo gancho, a regulamentação fundamental, seria muito bom que ela já estivesse de pé para os Jogos Olímpicos. Sim. A possibilidade de ter Jogos Olímpicos final de julho. Jogos Olímpicos final de julho, a gente vai estar em pleno processo de obtenção das licenças. Mas famoso meio do caos, não né? necessariamente, exatamente, mas não necessariamente com as licenças já vigentes. Mas é uma questão. Seria o ideal, mas não acredito que a gente esteja nesse ponto já, que o mercado já esteja todo ele formalizado localmente, né? Eu super entendo essa questão, porque realmente o atleta amador, ele está muito mais suscetível a essa sedução da aposta, enfim, dependendo do que tiver dentro de um jogo lá, do que for aberto das apostas, cara, fica muito mais fácil ainda essa sedução, enfim. Mas por outro lado, sempre que aparecem coisas assim, fenômenos como as bets, tá? Chamar assim, nos esportes, me chama muito a atenção a possibilidade de alguma dessas operadoras tomar um esporte que é extremamente carente de apoio, e aí eu posso usar até o meu mesmo, o handball, mas tem diversas outras modalidades que são extremamente carentes, que são aquelas que buscam um lugar ao sol para tentar chegar a um momento de uma medalha olímpica, para poder ter um pouco mais de estrutura, de visibilidade. Me chama a atenção a possibilidade dessas marcas se apropriarem da modalidade. Então eu fico imaginando uma liga Betson nacional de handball. E aí eu falo isso, eu olho para isso e sempre pego o case do vôlei com o Banco do Brasil, que era um banco lá que no começo dos anos 90 olhou para dentro do vôlei, viu uma estrutura, uma medalha olímpica, falou, opa, isso aqui. Ninguém hoje imagina a seleção brasileira de vôlei sem Banco do Brasil. Isso que por
período aí recente passou por um escândalo, né? Um monte de coisas, e tá lá, marca inabalável lá. Então, o Banco do Brasil se apropriou do vôlei de uma maneira. E eu vejo sempre, cara, a possibilidade, aí é a história do romântico, né? Claro que tem um monte de negócios, tem coisas para serem ditas, feitas, gestão, um monte de coisa, mas a possibilidade de marcas como a própria Betson ser a chave que muda um esporte nacional. Você acha que tem, talvez, essa visibilidade lá da sua galera do marketing, dessas operadoras? Você tá fazendo uma provocação muito bacana. Eu sou muito aberto. Que bom que eu tô fazendo essa provocação. Para ela. Eu acho que faz muito sentido, né? A questão é o como executar isso para, de fato, chegar num interesse comum, né? Claro. No esporte prosperar e a marca ser parte dessa história, né? A gente vive num mundo de busca de boas histórias, né? Ou seja, uma marca se diferencia por onde, né? No final das contas, uma marca de apostas numa placa com mais oito marcas de aposta tem uma capacidade de contar uma história limitada, né? Sim. Quando você fala de... É mais do óbvio. É mais do óbvio, né? É o que a gente tá vendo mais. É um caminho, mas não é o único. Acho que a gente tem outras alternativas. Eu gosto bastante da tua provocação. Acho que eu penso que é algo para levar para casa para a gente discutir. Porque eu acho, cara, e a gente está aí beirando os Jogos Olímpicos de Paris, a gente vê, e aí essa coisa aflorou muito em mim, porque eu tive um papo com o Gustavo Herbeta, ele é o diretor de marketing do COB, e o COB para os Jogos de Tóquio, se não me engano, eram 4 ou 5 marcas, né, apoiadoras do COB e tudo, e agora está indo para Paris com 20. Então, assim, as marcas começaram a olhar para o esporte de opa, tem coisa ali, tem coisa que a gente pode contar. E mais do que isso, não é só até a Olimpíada. Segue pelo quadriênio até os Jogos de Los Angeles, que é meio que o DNA do Podesporte. Porque falar de Olimpíada agora é mole. Todo mundo quer falar de esporte, todo mundo tá, né, fervendo. E no meio de 2026, quem que vai estar falando de esporte? Né? Então, sempre que a gente bate o papo com marcas e tudo, eu gosto de entender, gosto de falar, ouvir o lado da marca, do porquê sim, porquê não. Eu acho que as operadoras estão chegando agora com esse fervor do futebol, cara, que é um negócio absurdo, cara. Toda vez que tem algum jogo de futebol, tem, cara, 38, tem os 2 times, cada um com uma casa, tem o nome do Campeonato Brasileiro e tem mais 38 propagandas QR Codes passando na coisa. Então, o que de diferente também essas operadoras podem começar a contar dentro do esporte? Essa que é a questão, né? Eu acho que a gente viver num mundo digital, onde multitelas, né, é uma oportunidade para o esporte, de uma forma mais ampla, encontrar o seu lugar ao sol, né? Porque marcas estão procurando boas histórias, né? Claro. E se você consegue encontrar esse caminho, maravilhoso, porque você não necessariamente precisa estar na televisão, nos canais que a gente conhece, que já estão hoje ocupados pelos esportes tradicionais aí, que tem grande penetração. Acho que tem oportunidades aí, é uma questão. Não só para fazer, né, o tradicional final do funil, né, da conversão, mas inclusive para posicionamento, para contar histórias, fazer brand de fato de uma forma diferente, né? Legal. E, bom, vamos falar agora um pouquinho da Betson mesmo, né? A Betson, você falou que é uma empresa que tem 60 anos. Começou como, cara? Era mercado de aposta offline mesmo? Ia lá na casinha e tal, apostava? Eram jogos em salões, né? Entendi. Salões, jogos mecânicos, basicamente, né? 60 anos atrás. Entendi. E aí foi se adaptando ao mundo digital. Exato. Os suecos foram pioneiros, né, nessa digitalização. Acho que a convergência de bom nível de educação, uma economia muito aberta e um país, do ponto de vista absoluto, pequeno do ponto de vista de população, né? Acho que isso propicia essa cabeça pensando para fora, né? Então, esse mercado ele acelerou muito na Escandinávia, principalmente na Suécia, e as empresas escandinavas são referência nesse segmento, né? Junto com as inglesas, que são as grandes empresas, a gente tem aí essa característica de ter começado lá atrás, né? Legal, eu não sabia, não fazia ideia, cara, que a Escandinávia, que no handball, vamos fazer os parênteses aqui, cara, é fora de série, né? Dinamarca, Suécia e Noruega são 3 seleções que
top 10 muito tranquilamente, top 10 do mundo. Então é um lugar que eu já tive a oportunidade de conhecer também, e é impressionante. A questão da educação, acho que quando a gente fala de aposta, né, sobre aposta responsável, tudo, a gente vai falar de educação de países do primeiro mundo, acho que realmente faz todo sentido a Suécia. E a operação da Betsson no Brasil, cara? Quando que começou? A operação da Betsson no Brasil, a gente tem uma operação local de apostas em corrida de cavalo, né, em turf. Legal. Que é um esporte que já está... É uma atividade que já está regulamentada, melhor dito, e autorizada, né? As entidades turfísticas, os jockey clubs, eles têm essa prerrogativa, né, de comercializar apostas em corridas de cavalo ao vivo. A gente presta serviço, né, jockey club, e é o betson.com.br, e a gente olha para o Brasil com um grande entusiasmo e vamos aplicar para uma licença. Nossa ideia é aterrissar com as apostas esportivas no Brasil o quanto antes. Pô, é legal, cara, muito legal. E a estrutura, eu já ouvi falar que, tipo, putz, eu quero abrir uma bet. Tem uma estrutura, tem alguns portais que é uma estrutura pronta, né? Aí eu já ouvi falar disso, você vai e coloca lá eu monto lá, Diogo Bet. E aí você tem uma estrutura pronta que ele usa os robôs de outro. Como é que é isso mesmo? São o que a gente chama, né, entre aspas, de white label, né? Você tem um prestador de serviço que te oferece a plataforma e te configura com a tua marca. Você faz o setup ali de acordo com a tua estratégia comercial. Quero ter aposta e opera... vôlei, basquete e handball. Exato. E aí você define lá como é que você quer fazer e você assina uma parceria, um contrato com, isso, com certeza, essa também. Plataforma de terceiro e roda, né? Isso. Precisa de uma licença, você precisa dos meios de pagamento, você precisa de uma marca. Mas com certeza também ajudou a dar uma alavancada grande, né? A gente olha para o Brasil hoje, o pessoal, eu escuto falar muito, né, do número de operadores, falam lá de centenas, eu ouvi até falar de milhares. Você tem muita marca, né? Tem muita marca, mas não necessariamente abordando o mercado brasileiro, melhor dito. Mas assim, se eu falar assim, empresas, mesmo CNPJs, a gente vai conhecer mesmo esse número quando a gente tiver a regulamentação. Né? Exatamente. Que aí você vai precisar de investimento, de algo mais robusto. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente vai ter uma consolidação num primeiro momento. Vai haver o número de marcas já vai diminuir, e a tendência é que diminua ainda mais com a consolidação ao longo do tempo, né? Pela experiência que a gente tem em outros mercados, a gente entende que isso tende a acontecer aqui no Brasil também. Entendi, André. Bom, quando começa o campeonato, todo mundo acha que vai ser campeão, né? Exatamente. Então, todo mundo naquele... porque eu tô com um time maravilhoso e tal. Passa 5 rodadas. No final das coisas, a realidade vai colocando cada um no seu lugar, né? E a gente sabe que são sérias, operadoras que são sérias, que têm suas, né, tudo certinho, os caminhos que devem ser feitos corretos vão seguir esse caminho correto e com certeza vão ser prósperas. Eu não tenho dúvida disso, cara, porque o mercado de apostas no Brasil chegou, cara, quem não tiver... Começa com as apostas de cavalo lá na Betsson, vai lá no betson.com.br e, cara, porque é muito divertido, cara, é legal, é entretenimento, exatamente, acho que a proposta é falar isso, é entretenimento. André, falamos muito sobre apostas, claro, o papo era sobre isso, mas, cara, você falou aí que maratonista? Pois é, eu comecei meio que por acaso, era uma provocação. Eu trabalhava com um argentino, né? Sempre eles, né? E eu fiz uma provocação, falei assim, poxa, eu vou correr uma prova lá na Argentina, você não quer fazer comigo? Então até vou ganhar de você. Daí eu entrei nessa, fazer uma meia maratona na Argentina e achei a experiência incrível. Dali me inscrevi para a Maratona de Berlim em 2014. E esse ano voltei para correr de novo a Maratona de Berlim, mas nesse meio tempo eu corri outras 9 provas, foram 10 a total. Meu Deus do céu. Então todo ano eu me envolvo em uma delas, sabe? Toda vez que eu vejo um maratonista na minha frente, eu já fico meio cansado, cara, só de, cara, porque eu treino todo dia e tal, cara, agora 42 quilômetros não dá. 42 quilômetros, 195. 42, 195. Você sabe por quê, né? Eu descobri isso no episódio com o Daniel do Nascimento, que veio aqui falar. Porque eu fui uma corrida em Londres e aí a rainha queria que passasse na frente. Faltavam 195 metros, então tinha que correr mais 195 metros. Olha, eu não sabia dessa não. Pra passar no palácio, na frente da rainha.
Eu também, cara, mas por que 42, 195? Pelo amor de Deus, vai ser perfeccionista lá em Londres. Ele é exatamente isso. Tinha que passar na frente da rainha. Agora, quando que foi isso, eu não faço ideia. Mas você sempre foi do esporte, cara? Olha, sempre fui do esporte. Nunca pelo talento, mas por gostar mesmo, né? Eu acho que eu sou meio descoordenado, muito alto. O meu esporte era natação, até eu me envolver com a corrida. Era natação mesmo. Cara, mas você tem de shape nadar de todo nadador dia mesmo, cara. Grande, longilíneo. Nunca foi futebol, nem esporte com bola, pelo amor de Deus. Imagina eu, cara, que fui pro handball, cara. Imagina, futebol é negação, porque o cara que não sabe bater com a bola com o pé vai com a mão, é mais fácil. Não. Então, era natação antes, depois foi pra corrida, e no final das contas a corrida virou também o meio para socializar, sabe? Os amigos, hoje os meus amigos com os quais eu tô mais engajado são os amigos da corrida. A gente... Esporte tem disso, amanhã, né, cara? Amanhã cedo, 6h30, a gente tá no Ibirapuera. Hoje às 6h15 eu tava no Bruno Covas. Pô, que legal, cara. É o ponto de encontro. Eu gostava muito de correr, mas eu hoje guardo tudo pro treino na quadra, cara, porque artrose nos 2 joelhos, 7 cirurgias, então... 7 cirurgias? Só 7 cirurgias, só. 2 de joelho esquerdo, uma de joelho direito, 2 de ombro direito, uma de ombro esquerdo, uma de mão. Tudo isso contando, infelizmente. Tudo por causa do handball, cara. Não é esporte de alto rendimento, longe da saúde. Você corre maratona, quando acaba os 42 lá e 195, você tá bem, né? Vai um tempinho pra recuperar. Ainda bem que a gente esquece o quanto sofre, porque se não fosse assim, a gente não faria outra. Cara, mas o esporte ele tem esse negócio do vício, né, cara? Acho que é um vício... Um vício saudável, se é que a gente pode chamar assim, cara. Na maratona, você, até cruzar a linha, você fala assim, eu não acredito que eu tô aqui de novo, nunca mais. Você cruza a linha e fala assim, putz, vou me inscrever pra próxima amanhã. Cara, 10 é brabo. Você vira a chave, e eu tava vendo essas maratonas, passa pela linha de chegada. Essas maratonas grandes aí, cara, tem um negócio que, eu não sei, eu tava vendo, mas acho que algumas, você precisa de convite, não é? Você tem uma lista de espera, tem uns rolos desse agora, né? Você conseguir índice, tem sorteio. Mesmo os amadores, né? Isso virou a corrida é um fenômeno. As corridas de rua, as majors, as maratonas, para você conseguir uma entrada hoje, uma inscrição para uma maratona como a de Londres, pelo sorteio é quase impossível. É uma loteria. E se você quiser correr, você vai ter que comprar um pacote e vai custar caro. Né? Bem caro. Putz, cara, aqui é uma corrida. E acaba né? rápido os pacotes. Além de tudo, é um mercado enorme, né? Mercado de corrida das marcas. Mercado enorme. Se apropria, vai ter agora a meia do Rio, né? Vai correr? Adidas patrocina. Adidas patrocina, Adidas patrocina não. Faz tênis específico para maratona. Isso que eu ia falar, como ativa, né? Não é o patrocínio, é como a Adidas ativa, cara. É linha de roupa, é tênis específico, é logomarca, cara. É impressionante. Como as marcas... Isso mostra o tamanho das corridas que eles têm. Uma maratona, uma major, a feira da maratona, para quem gosta de esporte, né? Poxa, você vai para a maratona e também para a feira. Vale a pena ir lá só na feira. Na feira, na maratona de Berlim, a maratona de Berlim é patrocinada pela Adidas também. Fazendo merchan da Adidas aqui. Eles fazem num aeroporto desativado que era usado durante os tempos de Muro de Berlim, em Berlim. É uma experiência você ir para o aeroporto desativado e aqueles galpões onde os aviões ficavam guardados, estão todos eles infestados de marcas de esporte, não só da Adidas. E, poxa, uma pessoa que gosta de esporte muito legal, cara. É uma Disneylândia. Muito bacana legal mesmo. André, putz, cara, não sei nem como te agradecer a sua presença aqui. Muito mais do que eu esperava de enriquecedor. Eu acho que esse papo das operadoras de apostas ela é fundamental, e quando eu falo dos esportes olímpicos eu acho fundamental também, mesmo porque, como eu disse, muitos desses esportes olímpicos hoje eles estão nas operadoras, né? É possível apostar, então é também legal a gente fazer essa relação, porque muitos atletas olham ali talvez o jogo dele, né? Para ele apostar. E aí fica aquele negócio, tudo, entender que a gente precisa de responsabilidade para aposta, que tem muita coisa, muito detalhe que a gente precisa discutir quando essa regulamentação sair. Principalmente, eu acho que para os amadores. Porque para os grandes, para o futebol principalmente, né, que a gente fala, isso aí vai estar sendo martelado, já é martelado na cabeça o tempo inteiro. Mas quando a gente fala dos outros esportes, que putz, eu abro lá o jogo, opa, tem meu jogo aqui. Aí eu olho, de repente, no momento financeiro, principalmente,
né? Eu me render a isso. E aí vai de encontro a tudo que a gente fala sobre olimpismo, sobre... Aí não tô nem falando na parte da história da regulamentação, tô falando da parte esportiva mesmo. A gente vai de encontro contra completamente a história do olimpismo, do esporte, pelo esporte, enfim, que é um negócio que é preocupante, cara. Então, pô, obrigado demais, cara, pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Gostei muito, você me deu alguns insights. Vou para casa com lição. Pô, que e bom. Foi um prazer, Diogo. Obrigado. Pô, obrigado. Tenha sempre aqui as portas do Pod Esporte abertas pra você, pra galera da Betson, tá bom? Maravilha. Beleza? Obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Muito legal, importante, um assunto que tá super em evidência e cada vez mais, né, às vésperas da regulamentação aqui no Brasil. Tá bom? Então não esquece de se inscrever nos nossos canais. Vai lá na betson.com.br também, fazer um merchanzinho aqui bacana pra você apostar só cavalo, por enquanto, né? Por enquanto, mas em breve vai estar lá bonitinho para vocês apostarem em todos os esportes, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, até a próxima. Fui!